Projeto Série 64 mais 60, Vozes da Resistência. De Amaury Monteiro, apresentado por Alexandre Santos, entrevistas com os atores políticos e culturais que combateram o regime militar no Brasil. Precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. O canal Arte Agora defende a verdade, memória e justiça. Com o objetivo de lembrar e condenar o golpe perpetrado pelas Forças Armadas em 1º de abril de 1964, o canal Arte Agora está levando adiante uma programação cujo objetivo é não apenas honrar a memória daqueles que tombaram na luta contra a opressão e tiveram a juventude roubada pelas baionetas, mas também o objetivo de alertar aos golpistas e subservientes aos interesses imperialistas que sempre estão de olho no nosso país, que a nossa sociedade brasileira não aceita crimes e criminosos contra a democracia e contra a humanidade. E ainda lembrar que o julgamento da história sempre será impiedoso com os fascínoras, reservando-lhe lugar na sarjeta das piores cloacas. A iniciativa do canal Arte Agora se associa ao esforço do movimento Geração 68, sempre na luta, que se mantém atento àqueles que querem jogar um manto de esquecimento sobre o passado, para, quem sabe, voltar a tentar o assassinato do futuro do povo brasileiro. É nessa perspectiva que se coloca a série 64 mais 60, Vozes da Resistência, um programa concebido por Amaury Monteiro Júnior e conduzido por Alexandre Santos. A série 64 mais 60, Vozes da Resistência, consta de um conjunto de entrevistas concedidas ao canal Arte Agora por personalidades de grande envolvimento na luta contra o regime militar. Além de viver tempos de constantes sobressaltos e de ter a juventude e sonhos roubados, os entrevistados da série padeceram todos os tipos de sofrimento. A maioria curtiu a vida nas masmorras sob torturas indescritíveis. Alguns viveram o exílio longe da sua terra e dos seus amores. E todos perderam companheiros, amigos e parentes para a truculência do regime militar, o qual, diga-se de passagem, contou com o apoio e o suporte da grande imprensa, do governo dos Estados Unidos e de empresários inescrupulosos. Hoje, a série 64 mais 60, Vozes da Resistência, apresenta a entrevista concedida pela escritora Marília Guimarães ao escritor Alexandre Santos. Marília Guimarães é escritora. Estudou em colégio de freiras até os 18 anos. Integrou a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR Palmares, e ganhou notoriedade mundial ao sequestrar um avião em Montevidéu para fugir para Havana. Foi para Cuba e lá ficou exilada por 10 anos. Vamos à entrevista. Nós vamos começar a conversar agora com Marília Guimarães. Marília é uma das figuras mais icônicas da resistência ao golpe militar. Ela, muito jovem, ela foi tomada de roubos juvenis, tomou decisões que fazem inveja a muita gente que queria ter a coragem que Marília teve e não teve. E o fato é que ela começou muito jovem nessa jornada, e ela vai compartilhar conosco parte dessa história. Marília Guimarães. Marília, como é que você foi levada a essa resistência ao golpe militar? Alexandre, boa tarde primeiro. Boa tarde aos que vão nos ouvir ou estão nos ouvindo. E
excelente a sua iniciativa. É muito importante a gente dar um giro ao passado para poder entender a construção do nosso país, para entender por que as coisas acontecem e como a gente pode melhorar as condições do país e do mundo de uma forma geral, né? Eu estava, primeiro, era bem jovem mesmo. Não, nos anos 60, eu conheci um grupo, em 60 mesmo, conheci um grupo de jovens como eu, que estavam saindo da, como chama, do científico, né? Para ir para fazer vestibular, para ir para a universidade. Encontrei uns jovens stalinistas. O pai de um deles era militante do PCB e ele, desde pequeno, tinha ouvido falar que era possível mudar as condições de vida do povo, dar melhores condições ao povo. Ele foi ouvindo o pai e foi juntando os amigos, e ele não era do PCB, não entrou nunca para o PCB, nem eu tampouco, mas descobrimos que sim, havia possibilidades de ter o câmbio se nós lutássemos por este câmbio, por essa mudança. Viramos stalinistas. Stalin era bastante idolatrado naquela época, bem idolatrado. E, por outro lado, os escritos de Stalin, a descrição do leninismo e do marxismo era de uma forma muito mais suave, porque o Stalin era um operário. Então, ele não escrevia como um intelectual, o que facilitava com que os jovens lessem e entendessem com mais facilidade. Bom, e por aí começamos, em discussão em bares, cinemas, teatro, e o mundo inteiro começou naquela época, na década de 60, havia uma revolução em todos os setores, principalmente o setor artístico, né? Cinema, música, teatro, e o triunfo da Revolução Cubana, que teve uma influência assim enorme na nossa cabeça, nas nossas atitudes, porque Cuba, uma ilha tão pequena, sem recursos, com jovens, vamos dizer, não era um exército, era um grupo de jovens que ousaram organizar-se, ir ganhando a ilha, ir ganhando a população através de todo um trabalho feito por uma militância nas cidades, dirigida em Santiago de Cuba, Frank País, que foi a grande figura jovem da guerrilha urbana, e à medida que eles iam ganhando terreno, eles foram ganhando adeptos, foram ganhando admiradores que iam entrando nessa guerrilha contra a ditadura de Batista. Até que, depois de 2 anos, antes tiveram algumas guerras anteriores, né? O assalto à Quarta Moncada, etc., o Grama, ações que antecederam a Serra Maestra e ações que antecederam o triunfo da Revolução em 59. Essa proximidade com os Estados Unidos, que era o grande império
para a gente foi uma maravilha, porque era sinal de que, sim, nós também podíamos, não é? O Brasil, um continente enorme, cheio de pessoas que tinham interesse, principalmente os estudantes, né? E classe média, pessoas da classe média, alguns que não eram estudantes, mas a maioria era estudantes ou sociólogos já, alguns já formados, e nós fomos aumentando essa massa, vamos dizer, urbana, em organizações dirigidas e com pensamentos, um pensamento único. O pensamento era libertar, ou tornar as condições do Brasil melhor. Isso antes, um pouquinho de 64. Vem 64, o golpe, que dentro de poucos dias está fazendo 60 anos, né, da grande golpe contra João Goulart, porque João Goulart propunha exatamente o que nós queríamos, o que o povo queria. O povo queria era terra para semear e viver, sobreviver dessa colheita e ainda conseguir vender e levar os filhos às universidades, porque, na realidade, o sonho de todos os pais, qual é? É dar para o filho o que ele não pôde ter. Né? Então, a reforma agrária era, e é até hoje, primordial, principalmente num país agrícola. Né? Porque o Brasil é, antes de tudo, um país agrícola. Tem muitíssima terra. E era viável fazer isso. Jango propunha uma reforma. Jango propunha uma reforma tributária, porque para que o país crescesse, menor taxa de juros, etc. Todo este momento que, inclusive, nós vivemos hoje. Hoje nós vivemos exatamente, claro que com tecnologia, com outras tecnologias, com uma globalização muito adiantada, mas a gente vive os mesmos problemas de 64. Na saúde, nos tributos, nos tributos, na taxação de juros para as grandes fortunas, porque é tudo invertido, né? O pobre paga muito de juros, o rico não paga. Dado a ele, por exemplo, algumas leis que sim ajudam a arte, por exemplo, como a Lei Rouanet. A Lei Rouanet é uma lei que ajuda, entre aspas, a você fazer um teatro, a você fazer um livro, por exemplo, mas a pessoa, essa lei, ela é tirada do lucro que tem a empresa. Mas quem financia exige que você faça patrocínio dele. Então, na realidade, é um ganho, não ganho. É bem interessante como o capitalismo encontra sempre uma forma de nunca perder. Ele sempre está ganhando de todas as formas. Bom, veio o golpe de 64. Eu era bem jovenzinha, mas eu morava exatamente em Laranjeiras, onde ficava o Palácio das Laranjeiras, onde morava o presidente da República. A Brasília ainda não havia ido todo mundo para lá, porque a Brasília estava praticamente pronta, mas não pronta como para funcionar administrativamente. Então, o presidente passava grande parte do tempo no Palácio das Laranjeiras,
neste bairro onde eu morava, em frente ao palácio. Então, o golpe de 64, eu, eu e alguns amigos meus, eram dois naquele momento, mas eles presenciaram toda aquela movimentação do dia 31 do dia 31 para o dia 1º. A Laranjeiras foi tomada pelos tanques, carros de lixo, bloquearam o palácio do governo do, do Estado, e, quer dizer, bloquearam o Jango e bloquearam o Lacerda, porque mais ou menos os palácios são perto, bem perto um do outro. E nós vimos, praticamente, nós vimos o golpe fisicamente acontecer. O que a gente não viu acontecer eram as discussões e toda aquela movimentação política que tinha em Brasília e que tinha no Sul, e que o Brizola tentava aglutinar adesões, né, para que conseguisse evitar o golpe, que foi inevitável, e veio o golpe de 64, que naquele momento muitos brasileiros tiveram que se exilar. Alguns foram presos, foram torturados, não como fomos depois torturados, porque como foi tão rápido, eles não tinham tanto conhecimento, organização para torturar uma pessoa ou matar. Mas a gente sabe que muitas pessoas do PCB foram torturadas, desapareceram, e as outras entravam nas embaixadas. Naquele momento, no Rio, o Rio era mais ou menos ainda a capital do país, né? E as embaixadas não tinham ido para Brasília. Então, muitos e muitos companheiros, nós que éramos estudantes, um que tinha carro, outro não tinha carro, pegavam os ministros do Jango e levavam até a Embaixada do Chile, Embaixada do Panamá, Embaixada da França, etc. Bom, o golpe se dá, o Jango teve que se exilar no Uruguai, e estes grupos, que eram ainda pequenos, começaram a conseguir a adesão de mais estudantes com estudantes e, como se diz, simpatizantes que desejavam acabar com aquele golpe, uma forma de acabar com aquele golpe. E a única organização que nós encontrávamos, nós tomávamos como exemplo a luta armada em Cuba. Então, a gente conseguiria, em algum momento, derrubar a ditadura através de lutas armadas. Aí apareceram alguns líderes, como Marighella, como Carlos Lamarca, Juarez Guimarães. O Juarez estava, inclusive, no Recife, quando houve o golpe de 64, e o Juarez vem para o Rio para aglutinar os estudantes. Os estudantes e os professores que estavam... Porque tinha muitos professores bem jovens, com 28 anos, 27, 30, outros com 50, 70, mas, de um modo geral, esses grupos eram formados de pessoas muito mais jovens. E num desses grupos, eu acabei entrando, porque eu já vinha lá de trás, stalinista, querendo tornar o Brasil melhor, e entro para a primeira organização que foi criada. O Marighella Marighella sai do PCB, porque o PCB era contra
esse tipo, o PCB, achava que luta armada não deveria ser, não deveria ter luta armada. E nós éramos a favor da luta armada, e o Marighella sai e o Marighella cria a ELN. A ELN foi uma das maiores organizações em número e em status. A VPR, que foi um dos fundadores da VPR, Juarez Guimarães, e esse que eu te falei, ele era mineiro, mas ele era sociólogo. Tinha 30 anos. E o Juarez cria, junto conosco e com o pessoal de Minas, a VPR, a Vanguarda Popular Revolucionária, da qual eu faço parte, desde a sua criação. Bom, naquele momento, primeiro, é muito interessante o que eu vou te falar, mas a nossa cabeça, o nosso coração, a nossa vida estava assim, totalmente entregue à libertação do Brasil e acabar com a ditadura. Estudávamos como podíamos, como fazer a luta armada, mas nós não tínhamos um exército. O exército, quem tinha era os ditadores. E esse movimento foi crescendo, outras organizações, como a P, Polop, Ala Vermelha, tinha muitas organizações. Tudo que o Jango tinha feito, como, por exemplo, as ligas camponesas, que chegou a ter uma influência bastante significativa no Nordeste, as ligas camponesas, o Julião teve que se exilar, porque senão ele seria assassinado. O Julião vai embora, o Carioca entra representando o Julião nas ligas camponesas, porque ele também era do Nordeste. Mas a resistência foi muito pouca. Por quê? Porque a ditadura, em seguida, foi acabar com as ligas camponesas. Foi uma das primeiras coisas que eles fizeram. E nós, como podíamos, da maneira que podíamos, nós tentávamos nos organizar, e essa organização nós necessitávamos, em primeiro lugar, independente da sobrevivência, nós precisaríamos de armas. Aonde tiraríamos as armas? Nós só poderíamos tirar as armas se a gente conseguisse dinheiro. Ninguém ia dar dinheiro para a luta armada. Nenhum rico, nós não tivemos nenhum mecena que dissesse assim, aqui vocês têm tantas armas para vocês começarem. A única forma que nós tínhamos era criar as ações armadas, que era sequestrar, entrar em um banco, conseguir pegar dinheiro e adquirindo armas. Por quê? Porque muita gente diz assim, Cuba ajudou. Não, Cuba ajudou, como eu vou dizer, com conhecimento, mas não com dinheiro, não com armas, porque eles também não tinham. Eles também eram pobres em armas. Eles tinham conhecimento de como organizar uma guerrilha, como fazer uma guerrilha, mas eles não tinham dinheiro para comprar armas, mandar navio cheio de armas para cá, para que a gente pudesse fazer a revolução. Era impossível. Uma vez, conversando com o comandante Fidel Castro, e falávamos dessa situação, que a guerrilha brasileira havia vivido, ele dizia assim, uma pena, foi uma grande pena, porque o Brasil não tenha sido o primeiro país a fazer a revolução. Porque se o Brasil tivesse feito a primeira revolução, a América Latina inteira
ganharia, com certeza, porque um continente que tem ouro, diamante, petróleo, nióbio, cassiterita. Bom, o Brasil tem tudo. Pero Vaz Caminha não entendeu nada, falou muito pouco. Não, porque os portugueses só se deram conta de que eles estavam sentados no ouro e nos diamantes e nas esmeraldas só depois. Eles não tinham a menor ideia. Eu sabia que aqui plantando tudo dá. E hoje em dia o Brasil, apesar das mudanças climáticas, o Brasil continua sendo o grande país da América Latina que aqui plantando tudo dá. Você sabe que isso é real. E o MST, nesse momento, joga um papel importantíssimo na conscientização de ir conseguindo, com a duras penas, dando ao camponês alguma coisa para que ele possa sobreviver. Né? Eu admiro muitíssimo o MST, muito, muito. E, de fato, ele seguiu um caminho, aquele caminho que é o Brasil. Né? Bom, entrei na luta armada, fazia ações de logística, fui presa por causa de... Acho que muita gente já leu este livro, Habitar no Tempo. Marília, a gente deu um pequeno salto. Você tinha se aproximado tinha ingressado para a LN, tinha passado lá para a VPR e, enfim, estava num processo de não tinha armas, estava num processo de ter que promover algumas ações para obter recursos e armas, e aí você, não sei se intencionalmente ou não, mas você começou, e aí fizemos isso, e aí fui presa. Mas você teria como talvez detalhar um pouco mais essas operações, e a sua prisão? Eu lembro que eu conversando aqui com o Tonhão da LN, me parece que ele me contou que ele era o armeiro, e participou, me parece que de uma ou duas operações. Ele disse que na primeira delas, e foi uma coisa até engraçada, né? Porque ele disse que na primeira delas, os companheiros se aproximaram do alvo e que, por uma razão ou outra, esse alvo estava guarnecido pela polícia. Tinha havido um vazamento, e quando eles viram o alvo, eles bateram em retirada. E o detalhe é que os soldados também correram. Então, um correu para um lado, correu para o outro, e não teve ação, nem do lado nem do outro. Eu achei muito interessante essa história. Mas aí eu queria, se for possível, né, se você achar conveniente, contar assim, quais foram essas primeiras ações e até a sua prisão, porque esse é um momento assim muito importante dessa nossa história, né? Como é que uma jovem entrou para a luta armada, a decisão já é muito grave, né? E não só entrou, mas praticou ações armadas. Eu queria que você contasse um pouquinho disso, se for possível. Chegamos lá. Não só eu, tinha muitas outras jovens da minha idade, outras até mais jovens que eu, em Goiás, São Paulo, Minas, Bahia. Eu fui me entregando a essa luta em total. Embora, nesse interim, eu acabei casando e tendo 2 filhos, que nesse momento eram criancinhas ainda, quando eu tinha uma escola, e a escola era... Muitas coisas foram acontecendo, Alexandre. Começamos a ser presos, começamos a ser torturados, começamos a ser assassinados, outros desaparecidos, porque a ditadura tinha, muito rapidamente, ela conseguia descobrir coisas, descobrir onde estávamos, descobrir nunca o que íamos fazer.
Isso é interessante, que eles conseguiram. A gente teve muito poucos infiltrados. As pessoas, de modo geral, não falam. Quando falam sobre a guerrilha, as pessoas não falam sobre a infiltração dentro da guerrilha. A guerrilha, todas essas organizações que eu te falei, e outras menores, não tiveram traidores. Infelizmente, a ditadura se deu conta que precisava infiltrar alguém, porque era a única forma deles descobrirem o que é que nós íamos fazer e o que é que nós fazíamos quando saíamos daqui. Porque algumas pessoas, Cuba estava em voga, todo mundo ia a Cuba. Cuba teve um grande encontro em 67, que foi o Lars. Foram revolucionários de toda a América Latina, da Europa. Então, não era só o Rio de Janeiro que estava tentando criar células e acabar com a ditadura. Era o Brasil inteiro, e já tínhamos contato com essa ilha maravilhosa, que, aliás, foi onde nós nos conhecemos, né? Lindamente, um encontro lindo. Eu acabo adquirindo uma escola, e essa escola era um lugar excelente para fazer coisas, fazer reuniões, ficar os companheiros que chegavam do interior, já procurados pelo exército ou pela polícia, eles vinham e ficavam ali escondidos. Não escondidos, saíam, voltavam, porque uma escola é um lugar onde entra muita gente, entra pai, entra a mãe que vai buscar a criança, que vai matricular, a criança que sai ao meio-dia, porque, sei lá, teve febre. Então, uma escola não é estática. De 8 a 6, acontecem milhares de coisas dentro de uma escola. E a escola passou a ser um grande centro da organização. Para cumprir não só o que didaticamente era necessário, e, por outro lado, por exemplo, distribuir e imprimir a guerra de guerrilhas do Che. Porque nós tínhamos a primeira coisa: sem conhecimento você não vai a lugar nenhum. Então, ler, estudar a guerra, estudar o Che, estudar o Lenin, estudar Marx, era primordial. A gente não podia fazer isso numa gráfica normal, né? Então, decidimos comprar um mimeógrafo. Compramos esse mimeógrafo, o mimeógrafo ficou na escola, cumprindo as duas funções, mas um companheiro leva o mimeógrafo nas férias, em dezembro, para o aparelho. O aparelho era o nome que se dava aonde os guerrilheiros ficavam hospedados, né? Ou que moravam. Leva para Niterói. Niterói, para os que não conhecem, tem uma ponte bem pertinho do Rio, colado ao Rio, e antes davam uma volta, então uma barca que vai de um lado para o outro. O mimeógrafo foi levado para Niterói, porque ficava perto para todo mundo, se precisasse alguma coisa. E é levado para a casa do Liszt. Liszt Vieira é um sociólogo, o Liszt era juiz. Quer dizer, você vê, o Liszt já tinha um pouco mais de idade que eu, né? E vai para o Liszt, e acabou que deram
o endereço. Alguém foi preso e deu o endereço do lixo. O mimeógrafo foi apreendido. Nós, a princípio, pensamos que a ditadura nunca chegaria ao mimeógrafo, porque, se você pensar bem, não era tão fácil, não é? Eu e um outro companheiro que já tinha sido assassinado pela ditadura, compramos um mimeógrafo no centro da cidade. Depois foi para a escola, esse mimeógrafo vai para a escola, esse mimeógrafo vai para Niterói. Você imaginaria que seria difícil encontrar o mimeógrafo. Nós limpamos o mimeógrafo muito bem, mas não limpamos tão bem, porque lá embaixo, no pé, era um mimeógrafo profissional, no Instituto da Malária. O Instituto da Malária tinha sido fechado e eles venderam os mimeógrafos. E nós compramos um deles. Limpamos muito bem, mas embaixo, lá no pé, tinha uma plaquinha. Olha que horror! Quando limpa, tem que limpar direito. Limpar com luxo de detalhes, né? Aprendemos essa grande lição. Eles, quando aprenderam o mimeógrafo, eles descobriram a plaquinha e foram procurar. Para onde foram aqueles mimeógrafos? Qual foi a empresa que vendeu os mimeógrafos? E a empresa diz: olha, este mimeógrafo, deste número aqui, com a nota fiscal, né? Foi vender. Nós vendemos para uma jovenzinha e um rapaz. Aí me acharam. Bom, me acharam. Mas, Foram, Marília, mas, que azar danado. olha, que azar! Você não acha que é o cúmulo do azar? Não, mas é o cúmulo do azar e, por outro lado, não é. Porque, por sorte, eu consegui escapar. O Moacir, infelizmente, foi assassinado em Belo Horizonte pela ditadura. Um assassinato brutal, horrível. Eles não só tiraram... Porque as pessoas, às vezes, quando a gente fala em tortura, imagina que é só pancadas, que é só choque. Não. Eles chegavam a crueldades, por exemplo, de tirar todos os dentes, de dar choque nas mulheres, nas vaginas, até destruir o útero. Muita gente ficou mutilada para o resto da vida. E eu vi uma foto do Moacir, eles tiraram pedaços do braço, da perna dele e depois enforcaram. Quer dizer, as torturas eram de uma crueldade que não era só uma tortura, só um cacetete, não era isso. Eles chegavam assim ao auge da... Não sei, é até difícil falar, sabe? É complicado. Bom, eles foram na escola me prender. Quando eles foram me prender, não, um pouquinho antes, eu disse para um outro companheiro, eu disse: não é melhor a gente fazer um recibo? Vamos fazer um recibo que vendemos o mimeógrafo. Pronto. E guardei o recibo no arquivo. Aí é que eu te digo, é um azar com tremenda sorte, tá? Porque eles chegaram para me prender e é inesquecível. Até hoje eu te digo que, às vezes, eu estou parada assim, porque é inevitável você lembrar desses momentos. É inevitável. Embora tenha passado muitos anos, 60 anos, mas não é fácil. Eles vieram com metralhadora, tanque. Olha, eu desse tamaninho, não precisava de tanto, né? Tanque e tantas metralhadoras para pegar uma menina desse tamanho, magrinha, magrelinha. Bom,
E eles disseram, o chefe da operação, né, disse que tinha ido me prender. Então eu digo, mas por que me prender? Isso é tispa. Como diz os cubanos, não posso falar aqui tispa, porque ninguém vai saber o que é. Como se diz, rapidez de pensamento. Eu disse, não, eu não tenho nada a ver com esse mimeógrafo, eu vendi o mimeógrafo. E eles perguntaram pelo recibo, eu mostrei se eu tinha um recibo, eu disse que tinha um recibo, eles queriam levar o recibo, eu não deixei, eu disse, não, absolutamente, não, 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 não. Eu tenho o maior orgulho disso, porque eu não deixei eles levar o recibo, eles foram embora, eu prometi a eles, de qualquer forma, de que eu iria lá levar o recibo, mas que eu tinha que primeiro tomar banho, me arrumar, passar perfume, e como é que eu ia no Ministério do Exército, assim, toda suja, não suja, mas suada, trabalhando, né? E eles acreditaram. E eu escapei. Eu escapei e, 15 dias depois, o Juarez disse para mim, fizemos uma reunião, e o Juarez acreditava piamente que eu poderia até lá contar uma história e eles me soltariam e muitos companheiros não entrariam na clandestinidade, porque muita gente estava entrando na clandestinidade. E nós não tínhamos dinheiro, a gente estava cada vez mais com menos dinheiro e cada vez mais companheiros presos. Porque à medida que você não tem dinheiro para alugar um lugar para ficar, que você ficava solto pela rua, era muito mais fácil a gente se desarticular. O ideal seria que eu não fosse presa, porque eles já tinham localizado a escola. Então, eles já sabiam que ali era um foco. Então, quem vinha, vamos supor, chegava um companheiro de Pernambuco, William Montenegro, que faleceu, acho que o ano até passado ele faleceu. O William, ele era um dos companheiros do Nordeste que ficava hospedado na escola. E, por exemplo, não era legal que ele fosse preso, ele era muito necessário. Tinha muitas pessoas que eram indispensáveis, não podiam ser presas. Então, se desse certo eu ir ao Exército, seria perfeito. Eu fui, aí fui presa, porque eles não estavam esperando. Mas eu fui presa e eles não sabiam se ficavam comigo, se não ficavam comigo. Eu fiquei 72 horas sob interrogatório, sem beber água, sem nada mesmo. Isso não vamos falar aqui hoje. Outro dia eu te conto essa história. Já 72 horas depois de muita tortura psicológica, que não sei qual é pior, se você levar um tabefe, ou um choque, ou você dizer, olha, pegamos teus filhos, e um tinha meses, e o outro tinha um ano e pouco, do que você ser torturado. Não sei. Eu não posso te dizer, nunca vou saber. E eles decidiram me soltar. Só que eu sabia, aonde foi que eu vi a foto do Moacir? Foi no interrogatório. Este interrogatório, eles mudavam de militares para me interrogar e eu contava sempre a mesma história. Eu não errei um minuto. Foi onde eles me colocaram a foto do Moacir para ver se eu reconheci o Moacir.
Eu disse que não reconhecia, mas eu estava chorando por dentro desesperadamente, porque foi onde eu vi essa coisa horrível, ele enforcado e faltando pedaços. Bom, no dia seguinte que eles me soltaram, este rapaz, essa loja que me vendeu o mimeógrafo, foi depor. E quando eles mostraram as fotos, o rapaz disse, essa moça e esse rapaz. Eita. O Juarez já tinha sido assassinado e eu tinha estado 3 dias lá presa com eles. Então, eles voltaram para me prender. Só que eu consegui escapar outra vez. Consegui. Aí sim, consegui escapar, nunca mais voltei a lugar nenhum que eles pudessem me localizar. E passei um ano na clandestinidade. Por aqui, por ali, e Minas, São Paulo, Rio. Bom, favela, no carro, na estrada. Cada dia era uma coisa diferente, porque não tinha onde ficar. Com aquelas 2 crianças. Depois de um ano, você há de Quer dizer, convir que peraí, Marília, quer dizer que você fugiu, levou seus filhos e mantinha contato ainda com o pessoal da organização? tinha, porque os meus filhos, logo que eles foram me prender, a primeira vez, nós tiramos as crianças do Rio e levamos as crianças para Minas, no interior. E eu fiquei no Rio. Depois que eles me soltaram a segunda vez, é que nós fomos, foi um outro companheiro, não fui eu, foi ao interior de Minas pegar Marcelo Eduardo para que a gente nunca mais voltasse para o Rio, nem voltasse para casa, nem tivesse em contato com a família. Aí fomos, isso foi no início, aí metade de março, mais ou menos. O mimeógrafo foi em janeiro e a ida definitivamente do Rio para o interior, que eu fui para Belo Horizonte, fiquei em Belo Horizonte 4 meses, escondida num aparelho, e chegamos à conclusão de que não dava, realmente não tinha condições de ficar com 2 crianças tão pequenas, aonde a gente ia ficar? Uma hora eles iam descobrir, porque os vizinhos, a polícia pedia os vizinhos dizerem que tinha uma casa suspeita, que aquela casa era suspeita. Então, eu não podia continuar morando, eu não podia ficar muito tempo num lugar. E as crianças não podiam aparecer. Porque não tem como, você não tem como disfarçar a criança. Disfarçar a criança é humanamente possível. Você não, você põe peruca, você põe olho, você muda de roupa, você veste de homem, você põe outro tipo de. Corta o cabelo, pinta o cabelo. Nessa Mas época, criança você não faz isso. nessa época você tinha qual idade? Eduardo, o Eduardo tinha, o Marcelo tinha 1 ano e meio, ia fazer 2. E em dezembro, isso era março, o Marcelo ia fazer 2 anos em dezembro, e o Edu ia fazer 1 ano. E você devia ter quanto? 21, 22 anos? Eu tinha 20, ia fazer 22. Porque, assim, as crianças Muito fazem. jovem, né? Era, A sua marca é a precocidade, quer dizer, muito jovem, mas num ritmo de vida alucinante, né? Porque não podia ficar no a canto, tinha Lúcia, que proteger as crianças, já com recordações muito densas, um sonho pela frente, era uma situação muito, muito forte, era né? uma situação muito louca.
totalmente, mas muito consciente, porque o nosso desejo era esse, era sim libertar o Brasil de alguma maneira e muito mais, isso, cada dia que passava, Alexandre, mais forte esse sentimento tomava conta da gente, porque aquele companheiro que antes, que 2, 3 dias atrás, um exemplo, 2, 3 dias atrás, eu tinha estado com o Moacir, por exemplo, e depois, 3 dias depois, eu descubro que o Moacir foi assassinado. Quer dizer, essa situação emocional não nos deixava frágeis, muito pelo contrário, ela nos dava muita força para a gente continuar adiante. Eu acho que a grande milagre da vida é quando você quer, quando você deseja, quando você ama um povo, quando você ama um país, você não para, sabe? Cada vez você fica mais forte, embora você está mais frágil, né? Isso eram tempos do governo do Costa e Silva, né? Sim. É. E aí passou 67, 68.